Fala pessoal, Matheus Morgado, meu nome, e eu sou do grupo 9 e esse é o segundo trabalho de banco de dados. E eu vou trazer um assunto aí que é o Big Data aplicado ao mercado financeiro. Primeiro eu queria deixar claro por que eu escolhi o Big Data. É um assunto bem em alta, né? Visto que Deep Learning está em alta, análise de dados está em alta. E está sendo bem fomentado, bastante fomentado, e sendo criado um hype em volta desse assunto. Justamente pelo Google, pela Amazon e eBay. Então eu vou definir para vocês o que é Big Data. Então, Big Data é praticamente o processamento e armazenamento de uma extrema quantidade de dados. E uma grande quantidade de dados, melhor dizendo. E o quão grande é esse grande? Estima-se que por dia seja produzido 2,5 vezes, perdão, seja produzido 2,5 quintilhões de bytes. Isso é bastante coisa, é tipo 2,5 vezes 10 a 18 bytes. Eu quando vi esse número não sabia nem quanto era um quintilhão. Então é bastante coisa. E é óbvio que essa quantidade não conseguiria ser tratada por um sistema normal, né? Precisa de uma estrutura bastante específica, um cluster de sistemas para poder manipular essa quantidade de dados e conseguir extrair alguma coisa desses dados. Perdão. Visto que esses dados são extremamente importantes, se você pegar no âmbito de uma Amazon, por exemplo, ou do Google, precisa ter bastante segurança e precisa ter o tratamento correto, porque ele pode ser vital no seu negócio. Ele pode determinar o futuro da sua empresa, ele pode determinar o comportamento dos seus clientes, até visto que digitar o comportamento dos clientes é uma coisa engraçada. Uma loja nos Estados Unidos, chamada Target, enviou uma carta para a família dizendo que desejando parabéns pela gravidez e tal, sendo que a própria família não sabia que a adolescente que morava na casa estava grávida e nem ela sabia. Só que o que aconteceu? Essa adolescente fez uma compra de certos itens que era frequentemente comprado por grávidas. Então a loja presumiu que ela estava grávida, ou ela classificou que ela estava grávida baseada na compra que essa adolescente fez. E realmente ela estava grávida e realmente a loja tinha acertado nessa análise. Que é basicamente o papel do Big Data, né? Você pegar um dado cru, um dado que não está tratado, e você transformar esse dado em um insight, em uma ideia, em uma informação. Vou seguir o slide aqui. Então, definição, eu meio que dei uma breve introdução sobre a definição. E eu vou acrescentar mais sobre os 5 V's do Big Data, que são volume, quantidade absurda de dados, a velocidade com que esses dados são transmitidos, são gerados, a veracidade, que é se esses dados são reais, se eles são manipulados ou não, o valor, que é se esses dados são interessantes, se eles são válidos para serem analisados, ou se são somente dados gerados aleatoriamente, né, digamos assim. E a variedade, que é bastante levado em conta, né? Porque visto que você tem diversas formas de gerar dados, esses dados nunca vão estar na mesma formatação, nem sempre vai ser a formatação bonita, etc. Então você tem que ter uma maleabilidade para poder tratar esses dados de forma diferente. E uma tecnologia bastante expressiva para isso é o Hadoop, que sem ele acho que o Big Data não seria o que ele é hoje.
né, que ele foi fundado em 2005, juntamente com a primeira aparição da palavra Big Data. Então vou dar uma introduzida pelo Hadoop e já falo sobre o que é o hype em volta da Big Data. O Hadoop nada mais é do que um cluster, né, que representa o poder computacional necessário para você poder manipular os dados que são gerados. Então ele tem a grande capacidade de processamento, a grande capacidade de armazenação. E é um sistema, né, que ele é tolerante a falhas. Ele tem vários nós, visto que é um cluster, né? E quando um nó cai, ele é desativado devido a um problema técnico ou algo do tipo. Ele é rapidamente substituído, né? Porque são todos interconectados. Tem um custo baixo de manutenção e etc. E tem uma alta escalabilidade. Bom, o hype é dado pela quantidade absurda de dados necessários para você poder manipular uma rede neural, por exemplo, ou você querer classificar a quantidade de, de produtos, né? Perdão, classificar o tipo específico de mercado que você está querendo abranger, o tipo de cliente, o tipo de economia, talvez o tipo de política econômica agressiva, mais contida, algo do tipo. E esse hype é bastante real, né? A gente consegue ver no dia a dia tudo que é relacionado à inteligência artificial, Big Data, é sempre vendido fortemente. Quais são as vantagens de você poder usar o Big Data? Ele é altamente escalável, ele produz uma predição através da análise, né, dos seus dados. Você está à frente do tempo, por exemplo, você conseguir ver como o mercado está andando, como os dados estão sendo produzidos, e isso pode dar um direcionamento maior para o seu futuro, para o seu mercado ou para suas decisões. E também você tem um corte de gastos, visto que talvez, infelizmente, setores possam vir a morrer, sendo que também tem um lado que setores possam vir a nascer. Então você pode gerar novos setores também. Então tem um lado ruim e tem um lado bom. Aqui são as áreas que você pode aplicar o Big Data. Basicamente análise de dados. Então você tem análise em todo, você tem dados sendo gerados em todas as áreas presentes. Então você pode aplicar análise em todas as áreas praticamente. No trabalho, esse trabalho especificamente eu escolhi o mercado financeiro, né, que gera bastante, tem um volume muito alto, tem velocidade alta, tem uma flexibilidade alta também. Aqui eu vou dar uma passagem sobre o que é o mercado financeiro e o que é o High Frequency Trading. E depois eu vou dar uma breve contextualizada e vou dar um exemplo concreto de quem usa esse método de trading. Basicamente o mercado financeiro é você negociar, ele é constituído de negociação, você comprar ou vender um ativo, um pedaço de uma empresa que é chamada de ação, um contrato, seja ele futuro, seja ele uma opção, por exemplo. Eu vou dar uma explicação melhor, mas isso aqui é só para dar uma passagem rápida. Então, High Frequency Trading geralmente é feito por robôs, né, por computadores. E esses computadores estão geralmente bem próximos ao servidor que é da bolsa de valores daquele local específico. E meio que você substitui o humano, né, e você
põe uma máquina ali com um algoritmo de inteligência artificial, uma aprendizagem reforçada, e você consegue extrair, pegar lucros em tempos milissegundos, por exemplo. Isso é o que a gente chama de High Frequency Trading. Eu vou contextualizar melhor isso. Só para dar um exemplo aqui bem rápido, de acordo com o que é mais palpável para a gente. Isso aqui seria uma ação da Petrobras, é um gráfico de 1 minuto, que a gente chama, que é basicamente cada candle desse é formado por 1 minuto de negociações. O mercado está fechado, são 4h30 da manhã, só que a gente consegue ver a quantidade de volume aqui gerada em cada negociação, né? Eu vou grifar aqui. Esse daqui são quantas partes de ação são negociadas por minuto, tá vendo? 40, 200, 500. Se a gente vê no diário, né, botar dia, a gente vê que esse valor é bastante expressivo, porque ele comeu ali, só um minuto. Diário é melhor. A gente consegue enxergar aqui que um dia gera 95 mil negociações, 107 mil negociações. Isso dia varia, né? Então, e assumindo que aqui a liquidez é bem baixa, visto que é uma ação, não é algo com bastante volume. Se você pegar o dólar brasileiro, por exemplo, você tem lá 490 mil negociações por dia, 712 mil negociações por dia. Então esse valor já é um valor bem expressivo. Eu fiz um desenho aqui, breve, para tentar explicar para vocês o que é um trade de alta frequência e por que isso gera uma quantidade de dados absurda. Quando nós falamos de traders autônomos, são de pessoas físicas, pessoas mesmo que fazem negociação na bolsa de valores. Instituições geralmente são bancos, são um grupo de investimento grande, fundo de investimento, digamos, que tem um aporte financeiro capaz de gerar um volume que seja capaz de mexer o mercado. Já esses computadores de alta frequência são computadores que são portados de algoritmos, né? Muitas vezes embutidos de inteligência artificial, aprendizado de máquina reforçado, algum conhecimento a mais, né, digamos. E eles geralmente estão sempre muito perto do servidor de trader, né, da bolsa, dos valores. Então eles têm conectividade, uma transição de dados muito rápido, muito rápido. E isso gera um volume muito grande de informação e de ordem por minuto, né? E essas ordens precisam ser gravadas porque precisa passar por análise de fraude, precisa passar por análise de segurança. E já foi provado que essa técnica é bastante complicada, já causou perdas assim, muito fortes, como a queda de 2010 nos Estados Unidos, um flash crash, né? Caiu 600 pontos em, não sei, 5 minutos, por exemplo. Você pode ver que 600 pontos é bastante coisa, né? Então, 6%. Me arrisco aí, não sei, não fiz a conta certa talvez. Mas então essa técnica consiste em basicamente você ter um fluxo muito grande para um lado do mercado e em milésimos de segundo você vende a mesma quantidade que você comprou, né? Então seria
Basicamente você mexer o mercado em 3 variações de preço em milésimos de segundo e lançar uma ordem de compra ou de venda para esse valor, né? Então você ganha um lucro nessa sua operação em milésimos de segundos, sendo que o trader autônomo ou a instituição financeira nem viu esse movimento, né? Isso pode ser bastante danoso para o mercado inteiro, porque você meio que está manipulando, né, para um lado que você queira, pela grande quantidade de ordens que você faz, que justamente é o que o que levou à grande queda. Então você vende, vende, porque você tem bastante computadores aqui, então um está indo atrás do outro, então todo mundo está vendendo muito rápido, então você está consumindo a fila de venda absurdamente rápido, e foi isso que gera esse problema. E tipo, essa queda não é a única, tem mais 7, se não me engano, devido a essa técnica. Por isso o Big Data é importante para analisar esses fenômenos. Em 2014, a European Stock Exchange lançou uma lei tentando podar essas flashes, esses flash crash que a gente chama, devido à alta quantidade de computadores de alta frequência de trade. E é um problema que é bem real hoje em dia, devido à grande atuação desses robôs, e que é preciso ter uma investigação bem pura para analisar fraude, como eu disse antes, segurança e etc. A gente pode ver que a UBS, ela é suíça, se não me engano, e ela atua fortemente no Brasil com robôs, principalmente no índice Ibovespa, na negociação do índice Ibovespa, e no dólar também. Ela é uma grande market maker, que a gente chama, que ela constrói o preço do mercado conforme o dia. Aí não vai dar para aprofundar muito o assunto aqui, vai ficar um vídeo muito extenso. Eu sei que foi corrido, sei que foi talvez meio confuso, mas se alguém quiser saber mais aí pode me procurar, tá? Então é isso, pessoal, obrigado por ter ficado até o final aí. Sei que foi talvez meio confuso, é um assunto meio complicado, eu tentei dar o meu melhor para explicar para vocês. Então é isso, um abraço. Pode me procurar aí, mandar e-mail se quiser saber mais sobre alguma coisa, ou se eu deixei alguma ideia vaga. Um abraço.